Qual o sabor da traição? Não a que vem de um inimigo declarado ou de um estranho qualquer, mas aquela, servida pela mão de quem mais se ama, de quem dedicamos uma vida inteira a proteger. Tem um gosto único, sabe? Um amargor que queima a garganta e se aloja no peito, como um tumor gelado. Eu provei desse veneno num sábado de março, precisamente às 16h42, no saguão do Aeroporto Internacional do Recife. Lembro-me da hora exata porque meus olhos fixaram o relógio digital sobre o balcão de embarque no instante em que o celular vibrou na minha mão. Vó, decidimos ir antes. Achamos melhor você ficar. Sua pressão anda instável. Simples assim. 16 palavras para anular 5 décadas de sacrifício. Eu acabara de chegar, vestindo um conjunto de linho azul marinho que comprei especialmente para a ocasião, minha mala de rodinhas nova em folha ao lado. A moça do check-in me oferecia um sorriso ensaiado enquanto eu relia a mensagem. Ergui o olhar e, através da parede de vidro, vi meu filho Paulo, minha nora Cristina e meus 2 netos na fila de embarque. Eles não me viram, ou fingiram não ver. O que eles não sabiam é que eu já tinha descoberto tudo. O que não podiam imaginar é que aquela senhora de 66 anos, de cabelos tingidos de castanho claro e óculos na ponta do nariz, ainda era a mesma Dulce Maria que, décadas atrás, enfrentou a diretoria inteira de uma escola estadual para defender um projeto de modernização em que ninguém acreditava. A mesma que criou um filho sozinha depois que meu Arnaldo se foi, vítima de um infarto aos 45. A mesma que coordenou a informatização de toda a rede de escolas do estado quando muitos colegas mal sabiam ligar um computador. Respirei fundo, guardei o celular na bolsa e sorri. A senhora vai fazer o check-in? Perguntou a atendente. Não, minha filha. Parece que houve uma mudança de planos. Dei meia volta puxando minha mala e saí daquele aeroporto não como uma vítima, mas como uma mulher com uma nova missão. Aquela viagem a Portugal era o meu presente para eles. Economizei durante anos, chegando a vender um terreno que herdei de minha mãe em Olinda para completar o valor. Vamos conhecer a terrinha, eu dizia, animada com a ideia de mostrar aos meus netos adolescentes as raízes da nossa família. Paulo encenava um entusiasmo que hoje sei que era parte do plano de me abandonar desde o início. O dinheiro da viagem era apenas a cereja no bolo de um roubo muito maior. Depois que meu Arnaldo partiu, em 2018, Paulo assumiu a gestão das minhas finanças. Mãe, a senhora não entende de internet banking. Vai acabar caindo em golpe. Deixa que eu cuido disso. E eu, na minha tola ingenuidade, orgulhosa do filho executivo de banco, entreguei minha independência numa bandeja. O que ele não sabia é que uma professora aposentada pode ter muito tempo livre para aprender coisas novas. A revelação veio numa tarde quente de janeiro de 2023. Enquanto Paulo trabalhava, peguei seu tablet emprestado para ver um vídeo sobre crochê no YouTube. Ele se esquecera de deslogar do aplicativo do banco. E lá estavam elas. Uma sequência de transferências das minhas contas para destinatários desconhecidos ao longo de meses. Quantias pequenas no início, que cresciam com o tempo como uma doença. Fotografei tudo com meu celular e devolvi o aparelho exatamente onde o encontrei. Naquela noite, não dormi. Senti como se tivesse levado um tiro, mas mantive a compostura quando ele apareceu na manhã seguinte, trazendo pão fresco e um sorriso. Dormiu bem, mãezinha? Perguntou, beijando minha testa. Respondi que sim, que tinha dormido como um anjo. Foi o início da minha investigação silenciosa. Instalei discretamente o aplicativo do banco no meu próprio celular e passei a monitorar cada movimento. Comecei a guardar extratos, a fotografar documentos, a criar um diário detalhado de cada ação suspeita. E para o mundo, eu continuava sendo a vovó Dulce, um pouco confusa, um pouco cansada,
sempre grata pelos cuidados. A participação de Cristina na farsa ficou clara quando notei os padrões. Toda quinta-feira, ela aparecia com seus sumos detox. É para a senhora ficar forte, dona Dulce, dizia, com aquele sorriso perfeito. Depois dos sumos, eu sempre me sentia estranhamente sonolenta. Era nessas tardes que as maiores transferências aconteciam, que Paulo me trazia documentos para assinar. A minha salvação veio na forma de Marlene, minha vizinha do 302, uma farmacêutica aposentada com quem eu jogava buraco às terças. Quando lhe contei minhas suspeitas, numa conversa aparentemente casual, ela não hesitou. Na quinta seguinte, enquanto eu distraía Cristina na sala com velhos álbuns de fotografia, Marlene entrou pela cozinha e colheu uma amostra do sumo verde. A análise, feita por um colega de confiança, confirmou o impensável: doses de diazepam e outros sedativos leves, combinados para causar sonolência e confusão temporária. Não era veneno. Era pior. Era uma tentativa calculada de me fazer parecer incapaz, senil, para facilitar o controle sobre os meus bens. Chorei aquela noite inteira, abraçada a um porta-retrato com a foto do pequeno Paulo aos 5 anos, sorrindo com a janelinha dos 2 dentes da frente. Onde estava aquele menino? Em que momento meu filho se transformou nesse estranho calculista? Pela manhã, sequei as lágrimas e prometi a mim mesma, seriam as últimas que derramaria por ele. Foi Miguel quem me ajudou a dar os próximos passos. Miguel Santana fora meu aluno nos anos 90, um menino brilhante da periferia que se tornou advogado, especializado em direito do idoso após ver a própria avó ser enganada por parentes. Nos reencontramos por acaso numa farmácia. Dona Dulce, a senhora não mudou nada, exclamou ele, com o mesmo sorriso largo dos seus 15 anos. Ora, Miguel, agora estou toda enrugada e de cabelo tingido, respondi feliz em vê-lo. A energia é a mesma, professora. A senhora salvou minha vida quando me incentivou a fazer aquele concurso de redação. Foi com o prêmio que comprei meus primeiros livros de direito. Trocamos telefones. Semanas depois, quando a extensão da traição se tornou clara, foi para ele que liguei. Em seu escritório modesto, espalhei sobre a mesa as provas que coletei. Extratos, a análise dos sumos, gravações secretas de conversas onde Paulo e Cristina discutiam o que fazer com a velha quando voltassem de Portugal. Miguel não escondeu o choque. Dona Dulce, isto é gravíssimo. Abuso financeiro, administração infiel, talvez até estelionato, sem falar no que estão colocando na sua bebida. O que podemos fazer, Miguel? A senhora quer acionar a justiça? Podemos entrar com medidas cautelares hoje mesmo. Olhei pela janela. Lá fora, o Recife pulsava sob o sol. Pensei no escândalo, nas manchetes, no rosto devastado do meu filho ao ser preso, mesmo que merecesse. Havia uma parte de mim, a professora que corrigia provas com caneta verde para não desestimular os alunos, que ainda queria lhe dar uma chance de aprender. Não, Miguel. Eu quero justiça, mas do meu jeito. Foi ali que começamos a traçar um plano mais elaborado que qualquer aula que preparei em 40 anos de magistério. Não seria uma vingança, mas uma lição. Um curso intensivo sobre consequências. Eles acham que sou frágil e confusa? Expliquei a Miguel. Vamos usar isso a nosso favor. E assim, a professora Dulce Maria Albuquerque passou de vítima a estratega, de presa a caçadora. As semanas seguintes foram de intensa atividade, disfarçada de rotina. Enquanto eles ajeitavam os detalhes da viagem, eu também fazia meus preparativos. O primeiro passo foi garantir minha segurança financeira. Com a ajuda de Miguel, abri uma conta em outro banco e comecei a transferir pequenas quantias, o suficiente para não levantar suspeitas. Estou a comprar material para artesanato, explicava eu, com um sotaque espanhol forçado que eu inventava na hora,
um sinal da confusão mental que tanto lhes convinha. O segundo passo foi a compra secreta de um apartamento na encruzilhada. Pequeno, mas meu. A negociação foi conduzida por Miguel, e paguei com a venda de joias antigas que Paulo nem sabia que existiam. O patrimônio visível serve para impressionar, Dulce. O invisível salva a sua vida, dizia minha mãe. Uma esmeralda herdada da minha avó portuguesa era agora meu porto seguro. Enquanto isso, continuei a coletar provas. Instalei um aplicativo de gravação no celular que era acionado sempre que eles entravam no meu quarto. As conversas que captei me gelavam a alma. Depois da viagem, a gente convence ela a vender a casa e ir para aquele residencial, dizia Paulo. Mas é caro, respondia Cristina. Com o dinheiro da venda e o que sobrou da aposentadoria, dá para pagar uns 2 anos. Depois. Bem, depois a gente vê. Depois significava esperar que eu morresse. A pior descoberta foi sobre a casa de praia em Tamandaré, meu refúgio, um presente do meu Arnaldo. Numa gravação, ouvi Cristina dizer: Aumentei um pouco a dose hoje. Precisamos da assinatura dela naqueles papéis da casa de praia antes da viagem. Paulo respondeu com uma risada que não reconheci. Não exagera, Cris. Não quero ela a babar na frente do gerente do banco. O terceiro passo foi documentar os efeitos dos sedativos. Parei de tomar os sumos, claro, mas com a ajuda de Marlene e de um médico amigo dela, registramos os sintomas e coletamos amostras de cabelo que revelariam o uso prolongado das substâncias. O quarto passo foi o mais minucioso: a preparação dos documentos. Miguel criou uma estrutura legal que parecia favorecer Paulo, mas estava cheia de armadilhas. Preparamos uma procuração que lhe dava poderes aparentes, mas com cláusulas restritivas escondidas no juridiquês. Um novo testamento. E o mais audacioso, a transferência da casa de praia para o nome de Paulo, mas com um usufruto vitalício para mim e uma cláusula de reversão que o obrigava a fazer doações mensais a uma instituição de idosos. Ele teria o título, mas nenhuma vantagem real e ainda teria despesas. Ele não vai ler as letras miúdas, disse Miguel. É um cheque-mate jurídico. O último passo foi garantir minha independência física. Secretamente, comecei a ter aulas de condução e tirei minha carta, escondendo-a com os outros documentos no meu novo apartamento. 2 dias antes da viagem, Paulo veio com os papéis da casa de praia. Mãe, é só para facilitar a sua administração. A senhora confia em mim, não é? Claro, meu filho, respondi, assinando os documentos que Miguel preparara, idênticos aos que ele me apresentou, mas com as nossas cláusulas secretas. Ele nem percebeu a troca. Na manhã da partida, arrumei a mala, vesti meu conjunto azul, separei o passaporte. Paulo viria me buscar às 2 da tarde. À 1, recebi a ligação de Cristina. Dona Dulce, decidimos que seria melhor a senhora não viajar, disse ela, com uma voz carregada de falsa preocupação. A sua pressão tem andado instável, e o voo é tão longo. Mas já está tudo pronto, minha filha, respondi, encenando uma leve confusão. O Paulo vai passar aí para explicar melhor. Ele está a separar um dinheirinho para a senhora, para compensar. A ofensa cortava em dobro. Primeiro, excluíam-me da viagem que eu mesma paguei. Depois, achavam que podiam comprar o meu perdão com uma fração do que me haviam roubado. Paulo apareceu às 2 da tarde, não para me levar, mas para oficializar a notícia e recolher os presentes que eu tinha separado para parentes distantes em Portugal. Com uma tristeza ensaiada, disse que iríamos remarcar a minha viagem para quando estiver melhor, mãezinha. Entregou-me um envelope com 2.000 reais, menos de 2% do valor que eu havia desembolsado pelas passagens de toda a família. Abracei-o com força, desejei-lhes boa viagem e anunciei que iria ao aeroporto de qualquer forma, só para os ver embarcar. Não precisa, mãe. Vai ser cansativo para a senhora. Era. Faço questão, filho.
Quero ver os meus netinhos a partir para essa aventura. Ele não insistiu, talvez para evitar um atrito que levantasse suspeitas. Chamou um Uber para mim, enquanto seguia no seu próprio carro, já carregado com as malas da família. Encontrar-nos-íamos no aeroporto. E foi assim que cheguei àquele momento, às 16h42 de um sábado de março, quando recebi a mensagem final que apenas confirmava o que o meu coração já sabia. Eu não entraria naquele avião. Foi então que decidi. Enquanto eles descobriam Portugal, eu começaria a minha própria jornada. Dediquei a primeira semana à fase inicial do meu plano, a retirada silenciosa. Enquanto a família desfrutava de Lisboa, partilhando fotos sorridentes nas redes sociais, eu transferia discretamente os meus pertences para um novo apartamento. Não levei móveis nem eletrodomésticos, apenas roupas, fotografias, livros e objetos de valor sentimental. Coisas grandes podem ser substituídas, memórias não. Marlene e a sua filha, Juliana, ajudaram-me, usando o carro da família para transportar as caixas. É como uma operação militar, brincava Juliana, que servira na Marinha por alguns anos. Precisão e discrição são essenciais. No terceiro dia, Miguel deu início aos procedimentos legais que havíamos delineado. Primeiro, registramos oficialmente o meu Novo Testamento. Em seguida, ele enviou notificações formais aos bancos, informando sobre possíveis tentativas de acesso indevido às minhas contas. Não bloqueamos nada de imediato. A estratégia era clara. Queríamos dar a Paulo corda suficiente para que ele mesmo se enforcasse. O segredo é não agir como vítima, explicou Miguel, enquanto assinávamos os documentos no seu escritório. Estamos a agir preventivamente, como uma pessoa plenamente capaz que identificou riscos e se está a proteger. Isso fortalece a nossa posição legal. Naquela mesma tarde, visitamos a delegacia especializada em crimes contra idosos. Ainda não apresentamos uma queixa formal, mas deixamos um boletim de ocorrência preventivo, relatando preocupações com a minha segurança financeira. O delegado Maurício, um homem na casa dos 50, de olhos cansados mas atentos, ouviu o meu relato com interesse crescente. Infelizmente, Dona Dulce, vemos casos assim diariamente. Mas raramente a vítima tem a sua organização e previdência. Ele carimbou o documento e entregou-me uma cópia. Isto já garante um histórico oficial para quando precisarmos de agir. Quando precisarmos, não se precisarmos. Maurício percebeu de imediato que não se tratava de um simples medo, mas de um plano em andamento. No quinto dia, contactei as minhas amigas do antigo grupo de professoras. Encontrávamos-nos mensalmente para um café desde a reforma, mas nos últimos meses, Paulo arranjava sempre uma desculpa para me impedir de ir, isolando-me gradualmente. Mãezinha, a senhora anda tão cansada, é melhor descansar hoje. E eu, desempenhando o meu papel, concordava. Regina foi a primeira a atender. Dulce Maria, que saudades! Estávamos preocupadas. Contei-lhe uma versão resumida da situação, omitindo os detalhes mais dolorosos. Aquele ingrato! Sempre desconfiei daquele sorrisinho ensaiado dele, exclamou Regina, que nunca foi de esconder o que pensa. Estamos contigo, amiga. O que precisares, é só dizer. Em poucas horas, o meu telemóvel não parava de receber mensagens de solidariedade e ofertas de ajuda. Gertrudes ofereceu o seu apartamento na praia como refúgio. Ivone, que dava aulas de finanças, dispôs-se a rever a minha situação econômica. Até Cecília, aos 73 anos e com mobilidade reduzida, insistiu em visitar-me na nova morada, nem que seja de táxi e com andarilho. Aquela rede de apoio era mais do que um conforto emocional. Era uma peça fundamental na minha estratégia. Paulo tinha trabalhado sistematicamente para me isolar, criando a imagem de uma idosa confusa e dependente. Cada testemunha da minha lucidez era uma arma contra a sua narrativa.
O sexto dia foi dedicado a preparar o palco para o regresso deles. Não esvaziei a casa por completo. Isso teria disparado um alarme imediato. Em vez disso, criamos a ilusão de normalidade com pequenas ausências estratégicas. O porta-retratos com a foto de Arnaldo desapareceu da estante. Os meus livros de receitas já não estavam na gaveta da cozinha. O chale que ficava sempre no encosto da poltrona sumiu. Eram detalhes subtis, pensados para serem notados aos poucos, semeando uma inquietação crescente. Em alguns lugares, deixei pistas propositadas. No meu quarto, uma gaveta entreaberta revelava ter sido esvaziada à pressa. Na mesa da sala, um bloco de notas com um endereço parcialmente visível e riscado. Na casa de banho, apenas metade dos meus medicamentos habituais. Eram migalhas num caminho que não levava a lugar nenhum. A ideia, expliquei a Marlene, enquanto reorganizávamos os armários, é que eles percebam que algo mudou, sem entenderem exatamente o que. Quando a incerteza começa a corroer, os erros aparecem. Você devia ter sido estratega militar, não professora, riu Marlene, ajudando-me a reorganizar as panelas de forma que parecessem as mesmas, mas numa ordem ligeiramente diferente. Miguel entrou em contato com a administradora do condomínio, uma senhora discreta chamada Nadir, que sempre me cumprimentava com respeito. Explicamos a situação, e ela prontamente concordou em ser mais uma aliada. Observaria movimentos estranhos e alertar-nos-ia sobre qualquer tentativa de Paulo de, por exemplo, esvaziar o apartamento. No sétimo dia, enquanto as redes sociais se enchiam de sorrisos da minha família, nos vinhedos do Douro, eu finalizava a última peça do meu tabuleiro, a armadilha financeira. Com a ajuda de Miguel e de um contabilista forense, criamos uma situação que parecia extremamente favorável a Paulo. Deixamos, de forma deliberada, uma conta conjunta com R$ 50.000, o suficiente para despertar a ganância, mas não tanto que a sua perda me prejudicasse seriamente. Como previsto, ao verificar os extratos online durante a viagem, Paulo começou a fazer pequenas movimentações, testando se eu havia notado a sua ausência. Ele mordeu a isca, comentou Miguel, verificando os alertas que chegavam ao meu e-mail. Cada transferência que ele faz está a ser registrada com hora, local e endereço de IP. Enquanto isso, no meu novo apartamento, comecei a criar um novo lar. Comprei apenas o essencial: uma cama, um sofá pequeno, uma mesa com 2 cadeiras. O resto podia esperar. A sensação de dormir num lugar onde ninguém podia entrar sem a minha permissão, onde nenhum sumo suspeito apareceria à minha frente, era indescritível. Pela primeira vez em meses, dormi sem medo. Na manhã do 8º dia, uma mensagem de Paulo chegou. Uma foto dos netos na Torre de Belém, com a legenda: "A senhora ia adorar, mãezinha. Vamos trazer muitas lembrancinhas." Respondi com um entusiasmo ensaiado, completando a minha performance de idosa aliada. Naquela tarde, fui até a casa de praia em Tamandaré. Precisava de me despedir daquele lugar, que guardava tantas memórias. Não que estivesse a desistir dele. Juridicamente, o meu usufruto estava garantido. Mas eu sabia que, depois do que estava para vir, aquele lugar nunca mais seria o mesmo refúgio de paz. Sentei-me na varanda de madeira, o olhar perdido no mar revolto de abril. Lembrei-me de Arnaldo, sentado ali a ler o jornal nas manhãs de domingo, dos primeiros passos de Paulo naquela areia, de como construímos uma vida que parecia perfeita até deixar de o ser. O que deu errado, Arnaldo? Perguntei em voz alta, como se a brisa do mar pudesse levar a minha voz até ele. Foi algo que eu fiz ou que deixei de fazer? Não havia respostas fáceis, apenas o vento salgado e a certeza de que era tarde demais para compreender as raízes da traição. Restava-me apenas lidar com as suas consequências.
Voltei para Recife naquela noite, conduzindo com cuidado pela estrada, ainda a habituar-me a estar ao volante depois de tantos anos. No rádio, tocava uma música antiga. Desliguei o som. Precisava de silêncio para organizar os pensamentos. A viagem da família duraria mais 10 dias, tempo suficiente para os últimos preparativos. Quando aquele avião aterrasse em solo brasileiro, não seria a mesma Dulce Maria que eles deixaram para trás que os esperaria. O regresso da minha família estava marcado para uma quarta-feira. Voo da TAP, a chegar às 2h20 da tarde. Eu sabia o horário exato porque Paulo, mantendo as aparências, enviava-me mensagens diárias com atualizações. O que ele não sabia era que eu monitorizava os cartões de crédito e tinha visto cada gasto extravagante. Jantares em restaurantes de luxo, passeios de helicóptero, compras em boutiques caras. Tudo financiado com o dinheiro que eu juntei com tanto esforço ao longo da vida. Na semana anterior à chegada deles, intensifiquei as minhas ações. Miguel formalizou a denúncia na Delegacia de Crimes contra Idosos, apresentando todas as provas que reunimos. O delegado Maurício garantiu que o inquérito seria aberto discretamente, sem alertar Paulo. Queremos dar-lhe a oportunidade de cavar o seu próprio buraco ainda mais fundo, explicou o delegado, com o pragmatismo de quem já viu de tudo. Finalizamos também o bloqueio preventivo das contas principais. Paulo ainda teria acesso àquela conta isca, mas todas as outras estariam protegidas por medidas judiciais. A juíza da vara do idoso, a doutora Helena Bastos, analisou o caso com especial atenção. Dona Dulce, raramente vemos alguém na sua situação agir com tanta lucidez e antecipação, comentou ela, após assinar os documentos. A maioria chega até nós quando já perdeu quase tudo. Eu ensinei história durante 40 anos, doutora, respondi. E se há algo que aprendi, é que quem não conhece o passado está condenado a repeti-lo. Vi muitas colegas sofrerem nas mãos de filhos ingratos. Jurei a mim mesma que não seria uma delas. Nos dias que antecederam a chegada, preparei o cenário para o confronto. Eu não queria uma explosão de gritos e acusações. Isso seria emocionalmente satisfatório, mas estrategicamente frágil. Paulo poderia usar uma reação exaltada para reforçar a narrativa de que eu estava mentalmente instável. Não. Eu precisava de algo mais subtil, mais devastador. Decidi que não estaria em casa quando eles chegassem. No lugar disso, optei pela frieza de uma carta formal, deixada sobre a mesa da sala, em papel timbrado do escritório de Miguel. Nela, com a linguagem seca e precisa de um advogado, eu informava que havia tomado conhecimento de irregularidades na administração dos meus bens e que as medidas legais apropriadas tinham sido iniciadas. Incluí cópias dos extratos bancários, evidenciando as transferências não autorizadas, e uma foto do resultado da análise aos sumos. No final, a minha assinatura, firme, sem tremores, reconhecida em cartório. Junto à carta, deixei a chave do meu antigo quarto, agora vazio, exceto por uma caixa. Dentro dela, os frascos dos sumos que Cristina me dera, devidamente etiquetados com as datas, e as transcrições das gravações das conversas entre eles, impressas e também numa pendrive. O telefone fixo da casa estava programado para desviar todas as chamadas para um atendedor de chamadas que instalei no meu novo apartamento. Assim, poderia ouvir as reações deles em tempo real. Na véspera, num ato de ousadia que surpreendeu a mim mesma, fui até o apartamento de Paulo e Cristina. Usando a chave que ele me havia dado para emergências, entrei e deixei sobre a cama do casal um envelope contendo apenas duas coisas: uma fotocópia do meu Novo Testamento, onde eles eram mencionados apenas para receber itens de valor sentimental, e uma foto minha, recente, sorrindo ao lado do delegado Maurício e da juíza Helena, tirada propositadamente para aquele momento. Na manhã do grande dia, acordei com uma calma surpreendente.
Vesti um vestido azul petróleo que comprara para a ocasião. Queria estar elegante, mesmo que ninguém me fosse ver. Arranjei o cabelo, passei batom. Olhei-me ao espelho e não vi a Dulce Maria fragilizada que eles pensavam ter deixado para trás, mas a professora respeitada que fui durante décadas. Hoje é dia de prova final, meu filho, murmurei para o meu reflexo. E você não estudou o suficiente. Próximo à hora de chegada do voo, posicionei-me num ponto estratégico. Uma cafetaria a 2 quarteirões da minha antiga casa. Pedi um cappuccino e liguei o computador portátil que Miguel me ensinara a usar. Nele, podia acompanhar em tempo real as câmaras de segurança discretas que instalamos na sala e na cozinha do apartamento. E então, às 3h43 da tarde, o táxi parou em frente ao prédio. Pela câmara externa, eu vi Paulo a descarregar as malas, Cristina a organizar os meninos. Pareciam cansados da viagem, mas satisfeitos. Paulo olhou para a fachada do prédio, como quem avalia uma propriedade, e sorriu. Um sorriso que eu reconheci. O mesmo sorriso que ele dava em criança ao abrir presentes caros no Natal. Eles entraram no elevador. O meu coração acelerou. Bebi um gole de cappuccino para disfarçar o tremor súbito nas mãos. Não era medo. Era a adrenalina do momento que eu planeara tão cuidadosamente. A porta do apartamento abriu-se. Paulo entrou primeiro, a sua voz ecoando no vazio. Mãezinha, chegamos. Silêncio. Ele franziu a testa, olhou para Cristina. Talvez esteja a dormir, sugeriu ela, enquanto as crianças corriam pela casa, explorando-a depois da longa ausência. Paulo dirigiu-se ao meu quarto. Ouvi a batida leve na porta, seguida pelo som suave da sua abertura. Pude sentir o instante exato em que ele notou a minha ausência. Seus ombros enrijeceram. Ele adentrou o cômodo por completo, o olhar varrendo o espaço com um alarme que crescia a cada segundo. Cris, vem cá, chamou ele, e havia uma nota inconfundível de pânico em sua voz. Cristina surgiu na porta, e sua reação foi ainda mais teatral. Levou as mãos à boca, num gesto de espanto, e então, num frenesim, começou a arrancar gavetas e a vasculhar o guarda-roupa. Tem alguma coisa muito errada, disse Paulo, a voz tensa, enquanto saía apressado para verificar o resto da casa. Foi nesse momento que seus olhos pousaram na carta, deixada sobre a mesa da sala. Ele aproximou-se com a cautela de quem se aproxima de uma serpente. Abriu o envelope. Começou a ler. Vi seu rosto primeiro empalidecer, depois ruborizar numa onda de fúria. Suas mãos tremiam tanto que o papel farfalhava, um som seco e audível no silêncio da casa. Paulo, o que foi? Perguntou Cristina, aproximando-se. Ele não respondeu. Apenas estendeu-lhe a carta. Enquanto ela lia, Paulo pegou o celular e tentou me ligar. O telefone tocou ao meu lado, vibrando contra a mesa da cafeteria, e a chamada caiu na caixa de mensagens. Mãe! Mãe! Onde você está? Por favor, atende! A voz dele soava desesperada, quase infantil. Isso é algum mal-entendido. Eu posso explicar tudo. Deixei que a súplica se perdesse no vazio da caixa postal. Ele tentou de novo. E mais uma vez. Enquanto isso, Cristina havia encontrado a caixa com os frascos rotulados e parecia à beira de um colapso. Paulo abriu o aplicativo do banco. Pude ver, pela tela que ele inclinava, o momento exato em que descobriu o bloqueio das contas. Seus dedos digitavam freneticamente, tentando senhas, acessando outras contas. Nada. Paulo, nós estamos ferrados, disse Cristina, segurando um dos frascos com os resquícios de seus sucos. Como ela descobriu? Aquela velha fingida? Fingiu esse tempo todo. Explodiu ele, atirando o celular no sofá.
Ela planejou tudo isso. Aquelas palavras, em vez de me ferirem, trouxeram-me uma estranha e profunda satisfação. Sim, eu havia planejado. Sim, eu havia fingido. Exatamente como ele me ensinou. Naquele instante, o telefone de Paulo tocou. Ele atendeu com uma ansiedade palpável, talvez esperando que fosse eu. Mas a sua expressão desabou. Percebi que era outra pessoa. Provavelmente o gerente do banco, respondendo às suas tentativas desesperadas de acesso. Como assim bloqueio judicial? Que história é essa de inquérito? Ele perguntava, a cor sumindo de seu rosto. Enquanto Paulo discutia ao telefone, Cristina continuava a revirar a casa, como um animal em busca de uma pista, de um rastro do meu paradeiro. Os meninos, sentindo a densidade no ar, haviam se recolhido aos seus quartos, assustados com a súbita e violenta transformação dos pais. Terminei meu cappuccino e fechei o notebook. Eu já tinha visto o suficiente. A próxima fase do plano já estava em movimento, e eu não precisava testemunhar cada momento daquele desmoronamento. Miguel me ligaria assim que a intimação fosse oficialmente entregue, provavelmente no dia seguinte. Saí da cafeteria e caminhei sem pressa até o ponto de ônibus. O sol de Recife começava a baixar, lançando uma luz dourada e melancólica sobre os prédios. Enquanto esperava, as palavras que escrevi no final da carta para Paulo ressoavam em minha mente. Você pode ter esquecido, filho, mas eu passei a vida ensinando aos jovens que a história não perdoa aqueles que tentam reescrevê-la a seu favor. Esta lição, infelizmente, você terá que aprender da maneira mais difícil. Nos dias que se seguiram, o desespero de Paulo escalou à medida que cada peça do meu plano se encaixava. Miguel, cumprindo seu papel com uma perfeição fria, tornou-se o intermediário impenetrável entre mim e meu filho. Todas as demandas, as ameaças e, eventualmente, as súplicas passavam por ele. Dona Dulce, seu filho tentou invadir seu antigo apartamento ontem à noite, relatou Miguel por telefone, na manhã do segundo dia. O porteiro Sebastião, conforme instruído, não permitiu a entrada e ameaçou chamar a polícia. Ele saiu bastante alterado. Eu estava então confortavelmente instalada no apartamento de Gertrudes, na praia de Candeias, um lugar arejado com uma vista deslumbrante para o mar. Minha amiga viajara para visitar a filha em Brasília e insistira que eu usasse o imóvel pelo tempo que precisasse. Ele tentou as outras contas? Perguntei, bebericando um chá de camomila genuíno, livre de adições químicas. Todas. O sistema registrou 16 tentativas de acesso nas últimas 24 horas. Também houve 3 saques na conta isca, totalizando R$ 12.000. Desesperado, comentei com um suspiro. E o inquérito? O delegado Maurício formalizou tudo ontem à tarde. A intimação será entregue hoje. Preparei um dossiê complementar, relacionando as tentativas recentes de acesso às contas bloqueadas, como evidência adicional de intenção. Agradeci a Miguel e desliguei. Fiquei a olhar para o horizonte azul do oceano, pensando na tempestade que se formava na vida do meu filho. Não senti alegria. A satisfação não era um sentimento simples ou puro. Era algo mais complexo, entrelaçado com uma tristeza profunda pelo que poderia ter sido se ele houvesse escolhido um caminho diferente. Naquela tarde, recebi a primeira mensagem direta de Paulo. Mãe, pelo amor de Deus, precisamos conversar. Isso é um erro terrível. Posso explicar tudo. Não respondi. Algumas horas depois, outra. Estamos desesperados. As crianças estão assustadas. Por que a senhora está fazendo isso conosco? A inversão de papéis era notável. Agora, eu era a vilã. Eles, as vítimas. Um clássico de quem é confrontado com as consequências dos próprios atos.
A terceira mensagem chegou perto da meia-noite. O delegado veio aqui. Estão falando em prisão, mãe? Prisão? Pelo amor de Deus, a senhora não pode fazer isso com seu próprio filho. Na manhã seguinte, o plano avançou para sua próxima etapa. Miguel e eu nos encontramos no fórum para uma audiência preliminar com a juíza Helena. Paulo e Cristina também foram convocados, acompanhados por advogados contratados às pressas. Cheguei deliberadamente alguns minutos atrasada, para garantir que eles já estivessem lá. Quando entrei na sala de audiências, vestindo um terno cinza claro impecável, outro presente para mim mesma, vi o impacto imediato da minha presença. Paulo parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. Tinha os olhos vermelhos de quem não dormia, o cabelo em desalinho. Cristina mantinha uma compostura artificial, mas seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a mesa. Bom dia. Cumprimentei a todos, com a voz serena, sem olhar diretamente para meu filho ou minha nora. Mãe, começou Paulo, levantando-se. A senhora pode se sentar aqui, dona Dulce, interrompeu a juíza, indicando uma cadeira ao lado de Miguel. Vamos dar início à audiência. O que se seguiu foi uma exposição metódica dos fatos. Miguel apresentou cada evidência com precisão cirúrgica. Os extratos bancários com as transferências não autorizadas, os resultados das análises dos sucos, as gravações onde Paulo e Cristina discutiam como administrar minha senilidade, o relatório médico provando minha plena capacidade cognitiva, os registros das tentativas de acesso às contas após o bloqueio. O advogado de Paulo, um homem de meia idade com uma expressão arrogante, tentou algumas intervenções desesperadas. Meritíssima, estamos diante de um lamentável mal-entendido familiar. Meu cliente apenas procurava proteger o patrimônio de sua mãe, dada a idade avançada dela. A idade avançada não é sinônimo de incapacidade, doutor, respondeu a juíza secamente. E não vejo como transferências não autorizadas para contas pessoais possam ser interpretadas como proteção patrimonial. Em determinado momento, Paulo não aguentou. Levantou-se abruptamente, ignorando os apelos do advogado. Mãe, como a senhora pôde fazer isso comigo? Eu sou seu filho, seu único filho. Pela primeira vez, olhei diretamente para ele. Seus olhos, tão parecidos com os de Arnaldo, estavam cheios de lágrimas. De raiva ou de arrependimento, eu não saberia dizer. Você teve duas escolhas, Paulo. Respondi, com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Ser meu filho ou ser meu predador. Você escolheu a segunda opção. A sala mergulhou num silêncio absoluto. A juíza permitiu que o peso daquelas palavras pairasse no ar antes de retomar o controle. Creio que temos elementos suficientes para determinar as medidas cautelares solicitadas, declarou ela por fim. O bloqueio dos bens da senhora Dulce Maria permanecerá em vigor, com exceção dos valores já transferidos para sua nova conta. Quanto ao inquérito criminal, seguirá seu curso normal. Ela virou-se para mim. A senhora deseja alguma medida protetiva adicional? Uma ordem de afastamento, talvez? Paulo empalideceu ainda mais. Não será necessário, meritíssima, respondi. Acredito que meu filho e minha nora entenderam que a situação mudou. Permanentemente. A audiência foi encerrada. Enquanto recolhíamos nossos documentos, Cristina aproximou-se, hesitante. Dona Dulce, as crianças sentem sua falta, disse ela, numa tentativa óbvia de usar meus netos como moeda emocional. Elas podem me visitar quando quiserem, respondi, entregando-lhe um cartão. Dando-lhe um cartão com o meu novo endereço. Sozinhas, de preferência. E diga a elas que a vovó não está doente nem confusa. Nunca esteve. Já no corredor, Paulo fez um último esforço. O que a senhora quer, afinal? Perguntou, a voz um misto de raiva e desespero.
Quer me ver preso? É isso? Parei e me virei para ele. Havia um universo de coisas que eu poderia dizer, que queria que ele entendesse a dor da traição, que sentisse o peso da vergonha pública, como eu senti ao ser abandonada no aeroporto, que queria justiça por cada centavo desviado, cada mentira contada, cada gota de sedativo nos meus sucos, mas apenas respondi: Quero que você aprenda, Paulo, que aprenda que ações têm consequências, que idosos não são descartáveis, que sua mãe, apesar da idade, nunca foi tola. E, principalmente, quero que aprenda que algumas perdas são irrecuperáveis. Miguel tocou suavemente meu ombro, sinalizando que era hora de ir. Deixei meu filho ali, no corredor frio do fórum, cercado por estranhos que haviam testemunhado a sua humilhação. Nas semanas seguintes, o caso seguiu seu curso. Paulo fez um acordo com o Ministério Público, comprometendo-se a devolver integralmente os valores em troca da suspensão do processo criminal. Cristina, por sua vez, enfrentaria acusações pela administração de substância nociva. Venderam um dos carros para cobrir as despesas legais e começaram a sentir, ironicamente, a pressão financeira que tanto temiam. Os meninos vieram me visitar, trazidos por uma amiga. Estavam confusos, assustados com a súbita fratura na dinâmica familiar. Expliquei-lhes da forma mais gentil possível, sem demonizar os pais, que houve um desentendimento sério sobre como cuidar de mim. Sua mãe e seu pai achavam que eu estava muito velhinha para decidir as coisas sozinha, disse ao mais novo. Mas eu mostrei a eles que ainda sei muito bem o que estou fazendo. A vovó não parece confusa para mim, comentou o mais velho, olhando ao redor do meu apartamento organizado e acolhedor. É porque nunca estive, querido. Algumas pessoas confundem cabelos brancos com cérebro fraco. Eles riram, e por um instante vi neles um reflexo do Paulo que um dia foi meu menino, antes que a ganância o transformasse. Na semana seguinte ao acordo, Paulo enviou uma longa mensagem pedindo perdão. Era bem escrita, emocionalmente apelativa, falava de arrependimento sincero e do desejo de reconstruir nossa relação. Em outro tempo, eu talvez tivesse cedido, mas a nova Dulce Maria era mais cautelosa. O que acha disso? Perguntei a Miguel, mostrando-lhe a mensagem. Ele leu atentamente. Parece sincero, mas ele também parecia sincero quando dizia que estava cuidando das suas finanças. Assenti. Exatamente. O perdão não pode ser imediato nem fácil, ou não terá valor algum. Respondi a Paulo com uma mensagem curta. O tempo dirá se seu arrependimento é real ou apenas uma consequência de ter sido pego. Não fecho a porta para a reconciliação, mas saiba que a confiança, uma vez quebrada, é como um vaso valioso que foi restaurado. As rachaduras sempre estarão visíveis. E assim, estabelecemos um novo e frágil equilíbrio. Eu, em meu apartamento modesto, mas inteiramente meu. Paulo e Cristina, lidando com as consequências legais e sociais de seus atos. A clínica dela perdeu clientes, amigos se afastaram. E meus netos, navegando em águas turbulentas, mas com a certeza de que a avó era um farol estável. Algumas noites, sentada na varanda, olhando as luzes de Recife, eu me questionava se havia ido longe demais. Se a vingança, por mais justificada que fosse, não havia endurecido algo em mim. Mas então, eu me lembrava da sensação de traição absoluta naquele aeroporto, do horror gelado ao descobrir os planos do meu próprio filho, das noites de angústia, fingindo confusão. Não, eu não havia ido longe demais. Eu havia apenas estabelecido um princípio fundamental, que mesmo aos 66 anos, Dulce Maria Albuquerque não era um fardo a ser administrado, mas uma força a ser respeitada. 3 meses depois, enquanto organizava livros na minha nova estante,
encontrei um velho diário. Folheando-o, deparei-me com uma citação que havia anotado para uma aula sobre ética. A justiça sem misericórdia é crueldade. A misericórdia sem justiça é a mãe da dissolução. Fechei o diário pensativa. Talvez houvesse um caminho equilibrado à frente, um caminho onde a justiça que busquei pudesse, eventualmente, abrir espaço para uma nova forma de relacionamento com meu filho. Não baseado na dependência ou no controle, mas no respeito mútuo. Esse caminho, porém, seria longo, e desta vez seria eu a estabelecer cada passo do percurso.